Renata falou assim: então, Ale, sabe o que eu quero? Eu quero curtir minha família, eu quero curtir meus amigos, mas eu também quero servir. Então, eu quero ter um negócio que eu possa investir, reinvestir nele e que eu também faça a minha retirada, porque eu tenho outras fontes de renda. Ou você tem aquela pessoa que ela vem, eu estava conversando com uma pessoa agora e ela falou assim: Ale, é o seguinte, eu vivo do meu negócio. Isso aqui precisa funcionar para eu fazer minha transição de carreira. Então, tá bom. Então, vamos começar o nosso plano, vamos desenhar o nosso plano, vamos fazer o movimento. Percebe, gente, que é uma coisa pé no chão? Não é aquela coisa, né? Ah, porque tem gente que faz uma promessa que acontece em 90 dias e tal coisa. Eu não sei que tipo de promessa estão fazendo para você, mas eu quero que você também pense friamente, comece a fazer análise crítica daquilo que é possível, daquilo que não é, né? Por isso que a nossa mentoria sistêmica ela cai tão bem, porque a pergunta vai ser: tá com a postura adulto ativada ou tá com a postura da criança birrenta? Ah, eu quero uma casona com piscina, com edícula, com isso, com aquilo. Tá. E o que que você está colocando a mão na massa? Não, eu tô aqui, ó, pensamento positivo. Tô criando minha. Não, vai ter que botar a mão na massa. Vamos botar a mão na massa? Vamos junto? Tá difícil para mim. Então tá, por isso que você tá aqui. Você tá num ambiente seguro, você tem acompanhamento, você vai ter toda a guiança que você precisa, você vai ter incentivo, mas o principalmente, né, dentro dessa guiança, o quê? É direcionamento para o momento que você tá. Se você não tem condições de tomar decisões estratégicas sobre o seu negócio, você precisa que alguém te direcione nisso. Você precisa de orientação dentro disso. Então, gente, vale muito a pena fazer esse investimento. Só que lembre o seguinte: você pode escolher a pessoa que você mais se identifica, só que lembra o seguinte: tem papel que é a sua parte. A Renata vem, eu falo, Rê, faz a sua parte que eu vou te entregar a minha aqui, ó, redondinha, direitinho. Preciso você fazer. Aí a Renata falou, tá bom, Ale, eu vou fazer a minha parte. E quando você travar, eu quero que você tenha liberdade também de me falar. Porque às vezes o que que a gente faz? Foge. Ah, mas eu vou mexer, sacudir esse problema aqui. Putz, eu vou lá, vou falar com a Lê. Aí a Lê vai falar: caramba, mas isso. Não sei. Você começa a criar uma história na sua cabeça. Ale, eu tô nessa parte do projeto, chegou aqui, eu travei. Contei uma bonita história e não quero nem te perguntar algo. Bom, é isso. Era isso que eu queria ouvir. Você me contar toda essa história, inclusive qual é a história que você estava contando para não falar comigo. Porque quando você se abre para isso, gente, não tem como furar. Se você fizer tudo o que precisa ser feito, sem pressa, em bem-estar, com humildade de pedir ajuda, o resultado é só uma questão de tempo, não é, Rê? A gente conversa muito isso dentro do nosso grupo, né? Sim, conversamos. E você falando, eu anotei duas palavras aqui que eu acho que são importantes, É. que é a questão do tempo. Cada um, né? Cada um dentro da mentoria tem o seu tempo, tem a sua história, tem as suas experiências de vida. E o que eu acho mais interessante e o que me traz também bem-estar é não ter comparação. É incrível. Eu me sinto assim. Não sei se as outras pessoas da mentoria também sentem, é uma coisa que a gente pode até trazer no nosso grupo lá, mas eu já participei de outras mentorias e eu percebi essa questão da comparação muito forte. E isso muitas vezes traz um desconforto para as pessoas. E lá eu sinto que exatamente isso. Eu acho que tem muito a ver com o fundamento, com essa parte sistêmica, onde a gente consegue ir entendendo onde você está, qual é o seu lugar, né, o seu posicionamento, a sua postura. Por mais que nós estejamos em grupo, eu não vejo que é uma coisa que traz essa comparação. Eu tenho que fazer igual a fulano, eu tenho que ser igual ao ciclano, eu tenho que. Não. É muito livre no sentido do que é importante para você. Então, isso é algo que também me motiva para estar no grupo, para ter vontade de participar dos encontros ao vivo que nós temos toda semana. Isso é algo que impulsiona muito as pessoas, porque você estar num lugar que é uma ambiência onde todos estão com objetivos parecidos ali, para um crescimento, mas onde tem uma energia de competição, isso muitas vezes bloqueia, porque você se vê como alguém já está, né, num lugar faturando X, Y ou Z, eu ainda não cheguei nesse nível e traz aquela sensação ruim. Eu não sou capaz, eu não dou conta. E não.
Se você está olhando para o seu processo, você vê o outro nesse lugar já te fala, é uma inspiração. Então, se ele chegou, eu também posso chegar. E você começa a olhar para si. Então, isso é extremamente positivo, É. para que cada um consiga chegar no seu objetivo, junto nesse ambiente, mas cada um no seu tempo. Isso é extremamente importante. E esse é um pensamento nosso, né, em relação à competição, que culmina muito em questões da nossa infância, né? Então, o que que a gente tinha na infância? A gente tinha até o próprio ponto, enfim, de competição. Eu venho do ponto de competição porque eu pratiquei esporte, pratico, né? Voltei a praticar agora. É, a competição, que talvez seja em volta do esporte, a competição das comparações que a gente faz, as nossas amiguinhas, né, da escola, a competição da nota, quando você tirou na prova. A gente foi muito treinado, né, para isso, e isso virar um ponto, horas de incentivo e horas de muita frustração. Então, quando no presente a gente consegue começar a observar isso que eu estou sentindo agora, a nossa provocação é sempre isso que você está sentindo agora, é uma coisa de agora ou uma coisa do passado? Ale, como é que eu sei se é de agora ou é do passado? É só você perguntar. O quanto um adulto se incomodaria com aquele tema? Porque ele falou assim, putz, eu me incomodei com esse tema. Eu sou uma pessoa competitiva, ou assim, eu não gosto de competição porque a competição traz em mim uma dor, porque eu passo. Então, assim, ó, tem uma história pessoal ali que precisa ser vista, que precisa ser olhada e liberada. Por quê? Se uma dor do passado, aonde a minha criança, imagina, até os 7 anos a gente não tem o neocórtex formado. Agora, aquilo ficou guardado, o imprint ficou dentro de mim. Aí lá na adolescência tá aquele negócio de competição, de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E nada dava certo para mim. Quando chegar na fase adulta, vem um movimento parecido com algo que me gerou muita dor, o que que vai acontecer? Eu vou me afastar daquilo. Então, quando a gente fica fomentando em adultos que estão doídos, dores do passado, poxa vida, aí a pessoa tá precisando de ajuda e você foi lá e fez assim, ó, botou um pauzinho bem na ferida dela. Não teve zelo, não teve carinho, porque não teve conhecimento. Porque não teve um conhecimento. Então, gente, independente dos nossos nichos, a gente precisa trazer para dentro do nosso coração, né, que tem uma alma ali na frente, tem uma pessoa ali na frente, com histórias diferentes, com dores diferentes. Então, o quanto eu consigo, dentro do meu negócio, olhar para isso, o quanto eu consigo, dentro do meu negócio, olhar para quais são as dores que eu sinto. Eu falo que uma das coisas que mais me causa, né, indignação é ver pessoas talentosas que não estão conseguindo executar os seus projetos porque, de alguma forma, elas são estimuladas a cutucarem as suas próprias dores e não a curar aquilo. Vem o contrário e tá tudo bem. A culpa é de quem? De ninguém, porque todo mundo está fazendo o melhor que pode com o recurso que tem. Então, quando a gente consegue unir as duas coisas, que é compreender como é que eu funciono e ter um plano de negócios na minha mão, ó, compreender o produto e ser o problema que eu resolvo. Então, aqui primeiro o seu produto, compreender qual é o problema que eu resolvo. Segundo, compreender como eu funciono. Então, quando eu, Alessandra, sei como a Renata funciona, eu vou direcionando a Renata com base, ó, fulano, eu preciso desafiar mais aquela pessoa. A Renata, eu preciso acolher mais, porque a vida ficou desafiando muito ela. Ela precisa agora o quê? De um acolhimento para que ela se ajude e acorde. Pare de caminhar do presente para o passado, caminhe do presente para o futuro. Mas é sobre a Renata. Olhar para a Renata. Então, eu tenho qual é o problema que eu resolvo, eu tenho aprender como é que eu funciono, e no terceiro, me dê um mapa, me dê um caminho. Como é que eu trago mais pessoas, como é que eu uso uma estratégia de vendas, como é que eu tenho que me comportar na rede social, o que que é essa história de tal de narrativa, o que que é um Canvas, Ale? O que que é um plano de negócio, o que que é um documento, né? Ah, é uma planilha. Ah, é um documento. Não, isso aqui é um plano de negócio. Ah, isso aqui são os nossos documentos. Aí a gente vai brincando com isso. Daí a Renata fala, calma, eu tô chegando nisso aqui agora.
Não me bota pilha nisso aqui, não. Eu tô aprendendo, mas ela já tá gostando. Ó, eu tô fazendo meu mapa visual, porque ela, o meu tá aqui na frente. Ou tá no meu computador ligado, ou eu fiz um canvas literalmente na minha parede. Por quê? Porque ela tá dando sim pra isso, porque ela tá sentindo segurança, porque ela tá sentindo que ela é vista, que ela é acolhida, que ela tá num ambiente de crescimento, que ela vai ter um plano, alguém olhando para um processo dela, que ela tem vontade de dar feedback. Olha, isso aqui que você me ensinou, eu fiz. Tá aqui. É isso aqui? Ó, isso daqui já me trouxe mais um cliente. Eu fiz isso aqui, ó, fiz o lançamento, vendi para 10 pessoas. E quanto você tinha vendido antes? Não, eu nem usava essa estratégia. Eu adoro quando o cliente fala isso. Não, isso aqui, quanto que eu vendia? Eu nem usava. Ah, isso aqui eu fazia. Mal fazia de qualquer jeito, não vendia para ninguém. Agora eu vendi. Caramba, minha agenda encheu. O que que eu tenho que fazer agora? A agenda encheu, agora a gente precisa trazer coisas que são mais escaláveis. Só que para você escalar, ninguém escala aquilo que não faz bem no 1 a 1. Então tenha humildade em começar de onde você está, tenha humildade em pedir ajuda, tenha humildade de saber quais são as dinâmicas ocultas que estão tirando você do jogo, tenha humildade em parar de comprar milagres, coisas muito rápidas, começa a usar uma análise crítica para você poder crescer o seu negócio. Então leva tempo, mas vale a pena. Vale a pena pelas relações, né? Quando a gente vai formando o grupo, conhecer a história da Renata, a Renata conhecer a história da Alessandra, porque quando a gente está ali nos nossos momentos de encontros, de mentoria, e as nossas dores vêm à tona de todo mundo que está ali, de todo mundo que empreende, as dificuldades, todos nós temos dificuldades. Eu tenho dificuldades, Renata tem dificuldades, e ali a gente vai trocando ideias, e ali a gente vai se ajudando. Olha, isso aqui eu sou boa. Isso aqui eu vou te ajudar a fazer bem. Mas não é porque você é bom numa coisa que você não tenha questões em outras. Então, esse ambiente, ele é essencial. E aí, Rê, a gente já está caminhando para o final aqui. Eu quero dizer que eu estou muito orgulhosa de você, da dedicação que você vem tendo, como você vem fazendo as coisas, da sua participação, ver o seu interesse genuíno pelo teu cliente, pelo teu projeto, por construir, por fazer as coisas. Vejo você fazendo as atividades, vejo você querendo fazer diferente e dizer que você pode contar comigo, que nós vamos juntas, que tem ainda muita coisa para construir, mas que você está indo muito bem naquilo que você está se propondo. E se para vocês que estão assistindo aqui a gente faz sentido dar um próximo passo, aqui embaixo na descrição você pode acompanhar um pouquinho mais de como é que você chega mais pertinho, seja de mim ou seja da Renata. De repente você está aqui e você já compreendeu o que ela faz e você precisa de ajuda não no seu negócio, mas sim, principalmente na sua questão relacional ou no seu autoconhecimento. Rê, deixa um recado final para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Acredite que existe um caminho e que todo caminho é uma construção, né? É um processo que a gente vai percorrer. E seja qual for o caminho que de repente você escolher, aprenda a amar esse processo, né? Aprenda a olhar para os pequenos bloquinhos que você vai construindo nesse caminho ou na sua casa, né, na construção de uma casa, que as coisas vão fluindo até você ter uma casa completamente pronta ou até você chegar ali, percorrer todo o caminho e chegar onde você deseja chegar. Então, acho que é isso. Ame o processo. Ame o processo. Adoro isso. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje e esperamos você nos próximos episódios. Esse episódio vai ao ar toda terça-feira, ao meio-dia, aqui no YouTube.